Todo mundo tem um pouco de índio? Sim, sim. Todo mundo tem um pouco de índio. A partir do momento que nós compartilhamos da mesma terra, todos nós temos um pouco de índio. A minha parcela indígena são os meus bisavós maternos, né? A parte da minha mãe e da parte do meu pai também. Tem histórias. Sempre falamos aqui no Biosfera que para preservar é preciso conhecer. Só conhecendo a cultura do outro é que nos capacitamos para transmitir respeito e admiração. Quando nós, povos indígenas, escrevemos as histórias, nós estamos escrevendo realmente o que está acontecendo e não interpretações do que está acontecendo com aquela determinada situação. Queremos simplesmente passar o amor que nós temos pelos animais, o amor que nós temos entre família, o amor que nós temos pela natureza, pela espiritualidade. Agora eu vou falar com a Eliane Camargo, linguista e também organizadora deste livro aqui, essa publicação na edição trilingue, português, espanhol e caxinauá. Eliane, tudo bem? Tudo bem, você? Você está toda caxinauá, a gente consegue observar hoje, diante da atividade, você participando. Eles contam o que eles querem. Eu, como trabalho com a língua, então tudo que é língua me é útil. Essa educação diferenciada que nós já temos foi uma conquista nossa na Constituinte de 1988, no Congresso Nacional, nas escolas. Os professores hoje são indígenas, são formados para isso. Estamos em processo de crescimento, em processo de assumir a nossa identidade indígena e que ela precisa ser respeitada. Quando você se apaixonou pela língua e pelos caxinauás, pela cultura, pelos costumes, que você estava num momento de imersão na cultura, como que foi toda essa experiência para você? Olha, a primeira vez que fui a campo foi em 89 e eu criei uma área onde falasse pouco português. Fui a uma aldeia que só tinha uma pessoa que falava pouco português, porque tinha morado durante 4 anos com um seringueiro brasileiro. Sim. E ela ajudou muito, enfim. Mas assim, eu cheguei, né, para trabalhar com a língua, mas eu também não queria saber como trabalhasse com língua. Eu queria fazer um teste comigo, já que o professor falava que eu tinha um certo dom para a língua, certo? E foi isso. Então eu comecei a fazer os elementos, comecei a analisar os elementos de base. Então a primeira vez eu fiquei em área mesmo, acho que uns 2, 3 meses. Depois eu saí, fiquei próxima à área. E eu acho que ao todo fiquei uns 8 meses. Ter sido indicada pelo círculo dos escritores que formam os embaixadores pela paz, correspondem aos escritores da França e de Genebra, para mim, uma honra. Isso não significa uma coisa pessoal, significa um espaço social que povos indígenas estão assumindo nessa escalada que é colocada pela sociedade. E ser uma embaixadora é apenas estar junto com todo esse segmento de profissões que ajudam a melhorar a imagem estereotipada que o indígena tem. Quando a gente reafirma que nós queremos ser indígenas, que nós somos indígenas, não é que nós queremos ser pessoas separadas da sociedade, é que nós queremos reforçar e dizer assim, olha, nós estamos aqui. Como foi a recepção? Eu não tive grandes surpresas, sempre fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Eles tiveram muita paciência comigo, eu fiz um monte de gafes, assim, então eu tive de aprender que, por exemplo, quando a gente anda no mato, não pode ficar, né? E eu falava muito com os braços, tanto que quase não falo mais. Olha, é em tudo o aprendizado da gente. A comida é outra, a maneira do tratamento, a gente não pode falar muito alto, porque a voz para eles pode matar, então você tem que aprender a falar baixo. Respeito com as mais velhas, essas questões. Isso, a saudação, quando chega, se a pessoa é da aldeia ou não é da aldeia. Enfim, são lógicas diferentes, são realidades diferentes.
acontece que aqui é assim, são relatos que eu gravei muitos deles, outros foram gravados por outras pessoas, Sim. mas a escolha toda foi deles. O trabalho deles. É o trabalho deles. Qual que é a importância de dar essa autonomia? A importância disso, bom, livro, é com cultura oral, mas a pressão da sociedade nacional é muito grande para perder a língua, mesmo que na Constituição que eles devem continuar a língua, a gente é muito voltado a nós mesmos, entendeu? E aqui foi o contrário, demos espaço para eles falarem. Se todas as pessoas assumissem as suas descendências indígenas, nós teríamos um Brasil diferente. A lógica, né, de desenvolvimento seria outra. Todo mundo tem um pouco de índio. No caso de um brasileiro, eu acho que ela tem um pouco de índio e índio africano, afro-indígena. Não dá, nós herdamos aspectos diferentes, mas praticamente juntos, certo? Eu te lembro que até 1721, no Brasil não se falava português, mesmo com a administração portuguesa, certo? Todo mundo falava uma língua indígena, os filhos dos portugueses. Foi o Marquês de Pombal que chegou aqui e que os portugueses, quando chegavam da administração, da corte, nunca iam à rua. Mas o Marquês de Pombal foi ver no Rio de Janeiro o que ocorria nas ruas. E quando ele escutou os filhos de portugueses falando uma língua indígena, ele fez uma lei proibindo o uso da língua indígena que estava sendo falada no Rio de Janeiro, certo? E a partir desse momento, você imagina, então, de 1721 para agora, 1721, a gente tem muita coisa na comida, na maneira de pensar. Quando você fala em português assim, eu estou com fome, isso é uma estrutura indígena, porque em português é eu tenho fome, Sim. certo? E aí afora, certo? Até o nosso discurso em português, por exemplo, você está falando de uma coisa, você faz um referencial, tem uma outra terceira pessoa que não seja brasileira. Você não menciona, mas em termos de referenciais, a gente vai pulando, fica tudo no abstrato, mas a gente se entende. E isso é tipicamente lógica indígena. As lutas indígenas não é só dos indígenas, é de todos nós que moramos no estado, no país, porque a gente vive de tudo que nós vivemos, também vocês vivem. Porque a gente vive na floresta, a gente precisa do rio, da floresta, dos animais, do ar, do sol. Então tudo isso deve ser preservado. Há tempos, observo-lhes que a miscigenação do mundo é inevitável. Da mesma forma, destaco que o ecumenismo dos corações é o bom futuro da humanidade. Portanto, devemos respeitar não só as pessoas que conhecemos. Ser sustentável é não descartar a diversidade ambiental e étnica do país. Ver no diferente a oportunidade de nos desenvolvermos como humanidade e garantir o desenvolvimento pleno de todo cidadão. Isso é viver o ecumenismo dos corações. É aquele que nos convence a não perder tempo com ódios e contendas estéreis, mas a estender a mão aos caídos, pois se comove com a dor, tira a camisa para vestir o nu, contribui para o bálsamo curativo do que se encontra enfermo, protege os órfãos e as viúvas e sabe que a educação com espiritualidade ecumênica torna-se cada vez mais fundamental para o progresso dos povos, porque ecumenismo é educação aberta à paz.